Olá, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Redenção. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje. Eu sou Isaura de Azevedo Hart, trabalhadora da União Municipal Espírita de Petrópolis. E hoje nós pretendemos conversar acerca das marcas do Cristo, essas marcas que o Cristo deixou em cada um de nós e que pretende deixar cada vez mais marcas que demonstrem em nós a sua presença. E então nós vamos nos reportar ao livro Boa Nova, na lição 16. Boa Nova é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e o espírito que ditou este livro ainda se intitulava Humberto de Campos, ainda não era chamado Irmão X. Mas então Humberto de Campos nos relata que Tomé era um discípulo de Jesus, e Tomé é muito popular entre todos nós, não é? Porque Tomé tem umas características, a sua humanidade se aproxima muito da nossa humanidade. Então, todas as pessoas costumam falar, está como São Tomé, que quer ver para crer. E Tomé era um discípulo de Jesus que tinha um desejo muito grande que Jesus se tornasse amigo dos poderosos. Por quê? Porque ele achava que os poderosos iriam ajudar, iriam influenciar na propagação da Boa Nova de Jesus, das notícias que Jesus trazia, desse reino que Jesus tanto pregava. Ele achava que esses poderosos, os políticos da época, os homens ricos que eram donos de muitas propriedades, seriam pessoas que influenciariam diretamente na tarefa de Jesus, auxiliando a Jesus. E ele, certa vez, Jesus, tendo ido a Dalmanuta, Jesus foi questionado por fariseus. E nós sabemos que os fariseus eram aquelas pessoas, aliás, são, porque até hoje existem ainda fariseus entre nós. Nós muitas vezes nos comportamos também como fariseus. Há momentos em que nós somos fariseus. E os fariseus chegaram até Jesus querendo questionar uma série de coisas, colocando Jesus em xeque, como eles sempre faziam, porque eles davam muita importância às aparências, às coisas exteriores, não é? Então nós vamos ver que quando Jesus, questionado pelos fariseus ao chegar a Dalmanuta, ele diz assim, Jesus faz a seguinte pergunta a eles: por que pede essa geração sinal do céu? Não é? Ele queria dizer porque pede comprovação, não é? E aí, então, nós observamos que eles recuavam, não é? Nesse momento, eles não tinham respostas, eles queriam ver as maravilhas, eles queriam que Jesus fizesse um espetáculo, não é? Milagres para que eles vissem, para que eles ficassem aceitando, né, aquilo como verdade. Então, se nós formos observar, isso acontece conosco também, porque há pessoas que querem, dentro da doutrina espírita, no nosso caso, que coisas maravilhosas sejam feitas, que fenômenos deslumbrantes aconteçam para que eles possam acreditar na doutrina espírita. Então, era o desafio que os fariseus já naquela época faziam a Jesus, né? Vamos ver se você
realmente é o Messias. Então faz aí um milagre, me dê um sinal de que você é o Messias. E Jesus não estava com esse intuito ali, ele não estava para realizar espetáculos, shows, não é? De milagres para agradar ao egoísmo, aos interesses da época. Então, ele foi descansar nessa ocasião, em Dalmanuta, no casebre de um pescador muito pobre chamado Zacarias. E lá, quando ele estava em casa de Zacarias, aconteceu que Tomé foi buscá-lo, sabendo que ele estava lá. E Tomé, muito aflito, chegou lá e disse: Senhor, homens importantes, auxiliares de Herodes, patrícios romanos importantes estão buscando a sua presença e o senhor aqui dentro dessa casa escondido, nós queremos que você venha para que possa fazer aí as maravilhas e convencê-los. Então, Tomé também pensando como os fariseus, não é? Mas a finalidade de Tomé não era pôr à prova os milagres, porque ele confiava em Jesus, era fazer com que Jesus agradasse aos poderosos da época. Ele queria que Jesus fosse lá e fizesse a vontade dos poderosos, mas nós sabemos que os poderosos não iriam se importar com aquilo. Os poderosos iriam ver, achar bonito, maravilhoso, mas iriam continuar a sua vida longe do Cristo, porque não estavam preparados ainda para receber aquela lição no seu íntimo. Embora o espetáculo visual fosse maravilhoso, ver aquela maravilha. E então, Jesus disse assim a Tomé: Tomé, não é necessário que vejam a mim, não é necessário que eu esteja lá. O que me importa é que eles vejam a obra, que eles vejam o efeito. Não é necessário a minha presença, não é? Eu nunca fui de acordo com as bajulações, né? E Jesus nunca aceitou a bajulação dos discípulos, embora eles o amassem, mas Jesus não era adepto dessas bajulações. Aliás, que nós também fazemos, não é? No nosso ambiente espírita. Estou assim fazendo sempre uma ponte dessa história com a nossa vida como espíritas. Muitas vezes nós bajulamos muito certas pessoas do movimento espírita, por exemplo, porque achamos que aquela pessoa vai nos ajudar a galgar um posto, a galgar uma situação de evidência no meio espírita, esquecendo, meus irmãos, que o trabalho é todo íntimo, que são as obras. Não é por ostentar um título, um crachá em meu peito de dirigente de tal coisa, presidente do centro, ou médium psicógrafo, médium vidente. Não é por ostentar qualquer tipo de privilégio, entre aspas, que nós vamos ser melhores ou merecedores das bênçãos de Deus. Muitas vezes nós ostentamos títulos, nós estamos às vezes agarrados a certos postos de direção no movimento espírita por um desejo muito grande que nós temos de estar em evidência, não é? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, mas as nossas obras são tão pequeninas. Aquele que não tem nenhum posto
que não ocupa nenhum posto assim, que chame atenção, que esteja em evidência, aquele cujo nome nem é conhecido, muitas vezes tem lá na sua folha de serviço uma quantidade tão grande de trabalho no bem que começa dentro da sua casa, chega à sua vizinhança, chega ao seu local de trabalho, chega aos moradores de rua, chega a uma série de pessoas e essas pessoas sequer sabem o nome, muitas vezes, dessa criatura, mas ele deixa aquele lastro, aquela pegada de luz com a sua conduta. E era o que Jesus queria mostrar a Tomé. Tomé, não seja tolo, Tomé. Era o que Jesus queria dizer. Não é por estar ao lado dessas pessoas que a minha tarefa será adiantada, avançará. Nós avançaremos pela demonstração daquilo que nós sabemos. Aí Tomé torna a insistir, porque Tomé era muito insistente, ele queria ver para crer, não é? Ele demonstrou isso por diversas ocasiões. Então ele diz assim: mas Senhor, eles querem conhecê-lo, é importante a sua presença. E então Jesus diz assim: vai, né? Vá até eles e mostre as obras. Não é necessário que eu esteja entre os felizes da terra. Ele diz isso muito claramente. Eu não vim para estar entre os felizes da terra. Eu vim para estar entre aqueles que desejam uma vida melhor, entre aqueles carentes, os necessitados que desejam realmente uma vida melhor, mas não apenas para si, que desejam uma vida melhor para todos. Então, meus irmãos, é uma lição muito linda. Então, nesse momento, Tomé ainda fala assim: mas Senhor, como demonstrar isso? O Senhor tem uma senha, o Senhor tem uma palavra mágica, algo que eu possa levar para eles, a fim de que eles possam acessar. É o que nós muitas vezes queremos hoje em dia. Essa lição não é uma lição moderna. Humberto de Campos não escreveu isso agora, mas está muito atualizada, aliás, como todos os ensinamentos que vêm através da doutrina espírita, das obras importantes, sérias. Então, ele pede isso, uma senha. Hoje em dia nós temos senha para tudo. Senha para entrar no portão da casa, senha para entrar no celular, senha para acessar o computador, senha para o banco. E Tomé, naquela época, já pediu a Jesus uma senha, porque se digitar aquela senha, as portas se abrem, as páginas se abrem, as verdades chegam. Seria tão fácil assim? E Jesus diz que não, que a senha seria a nossa exemplificação. Então, é através da nossa vivência, da nossa conduta, que nós vamos acessar a possibilidade de chamar a atenção dos poderosos, daqueles que estão distanciados e que não se importam muito com as situações da religiosidade, do bem na terra, que estão muito envolvidos egoisticamente com seus interesses materiais. Mas já assim era naquela época. Muitos de nós, meus irmãos, os espíritas, também temos o desejo de entregar livros aos poderosos que sequer vão folheá-lo.
porque ainda não estão preparados de entregar mensagens, de tentar chamar atenção através de convites e que muitas vezes não vão tocar ainda o coração do espírito despreparado. Não apenas dos poderosos, também de muitos homens simples, mas que ainda não estão aptos ou prontos para alçar esse voo de entender as marcas do Cristo em nossa vida, de entender as marcas que o Cristo desejou deixar em nós. Jesus não se preocupou em ostentações, bajulações, títulos ou poder. Jesus se preocupou com as marcas íntimas, com a marca quando nós assinamos, não é? Vem de marcar, assinatura. A origem é de uma marca. Quando nós assinamos a responsabilidade com a nossa doutrina, por exemplo, é uma marca que estará dentro de nós para sempre. Não importa se estejamos sendo vistos ou não, nós, onde quer que estejamos, nós estamos testemunhando o Evangelho de Jesus à luz da terceira revelação, porque nós sabemos que estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. E então, nós vamos nos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, que é Não vim destruir a lei. Kardec se preocupou em intitular esse capítulo assim. E ele fala sobre Moisés, sobre Cristo e sobre o Espiritismo. E ele, assim como Jesus não veio destruir a lei de Moisés, mas dar-lhe cumprimento, nós sabemos que a doutrina espírita também não veio destruir o cristianismo. Como muita gente pensa quando fala assim, vocês também são cristãos? Vocês acreditam em Jesus? Como se nós, os espíritas, estivéssemos divorciados do cristianismo. Nós somos o cristianismo redivivo, o cristianismo que volta sem paramentos, sem sacerdócio, o cristianismo que nós temos uma casa onde nos reunimos, como poderíamos também nos reunir embaixo de uma árvore, porque o que importa não é o local, é a vibração do encontro, da oração, é a sinceridade do momento em que nós nos reunimos para orar, para estudar. Isso pode ser em qualquer parte. Agora, por exemplo, estamos com as casas fechadas. Isso não faz mal. Nós estamos com a casa está fechada lá, mas ela está dentro de nós. A casa está dentro de nós, a casa espírita. Nós não temos que ir até a casa agora, não podemos ir, mas ela veio até nós. A nossa casa espírita está conosco onde nós estivermos, porque nós pretendemos ser os arautos da terceira revelação. Aquele que chega e anuncia, mas anuncia não falando, anuncia agindo. E nós podemos ver pessoas de diversas religiões falando na Boa Nova sem falar, exemplificando, trabalhando, atendendo as criaturas com sinceridade, praticando a caridade verdadeira, como a entendia Jesus, não é? O perdão das ofensas, a indulgência, não é? E a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, que está lá na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta super conhecida. Então, qualquer pessoa de qualquer credo religioso ou sem credo religioso que esteja agindo dessa maneira, que é a verdadeira caridade como a entendia Jesus,
está praticando a caridade, está sendo o arauto da nova era, está sendo o bem personificado, está atendendo ao desejo de Jesus, que queria realmente essa prática com naturalidade, com simplicidade, sem ostentação. E aí nós vamos nos lembrar do nosso querido codificador Allan Kardec, quando ele dizia, lá no livro Obras Póstumas, nós vamos ver aquela lição Minha Missão, que é do dia 12 de junho de 1856, quando os espíritos falaram para Allan Kardec da missão que ele teria na Terra, e diz inclusive que a missão dos reformadores é uma missão prenhe de escolhos. Eu vou até pedir licença e vou ler aqui um trecho dessa lição, dessa parte, para evitar omitir alguma palavra, alguma ideia. Diz assim: mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Uma mentalidade nova que viria para o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Então aí, nesse pequeno trecho, porque é maior a pergunta, nós estamos vendo as marcas do Cristo em Kardec, que o Espírito Verdade estava tentando mostrar a ele. As marcas, porque assim como os cristãos antigos tiveram que demonstrar, que mostrar as suas marcas, não as marcas físicas, mas as marcas espirituais, ao ponto de se imolarem, de irem às arenas, de serem mortos pelos leões. Allan Kardec não teve a arena, os leões para o devorarem, mas teve que passar, e nós até hoje estamos tomando conhecimento, não é? De tantas traições, por tantas traições, tantas decepções, tantas injúrias, calúnias. E isso, meus irmãos, não foi tanto de pessoas de fora do movimento. Ele sofreu muito também com as pessoas de dentro das fileiras espíritas, pessoas que estavam com ele na Sociedade Espírita Parisiense, de Paris, e fazendo um trabalho paralelo contrário a ele, não é? Muitas vezes por inveja, muitas vezes por exatamente porque não podiam ser como ele, então já que ele dá frutos tão bonitos, vamos apedrejar essa árvore. E era o que aconteceu com Allan Kardec, e acontece até hoje, meus irmãos. Quando alguém muitas vezes está realçando dentro do movimento, realçando o que eu digo, chamando atenção, fazendo um trabalho muito bonito, até mesmo fora, na Igreja Católica, nós temos conhecimento através da internet, dos jornais, das emissoras de televisão, de ataques que são feitos a padres, a pastores, não é? A pessoas de outras religiões que se arvoram em ajudar os mais humildes, os desvalidos, que estão pelas ruas, esquecidos pela sociedade. Essas pessoas são atacadas. Por quê? Se estão tentando fazer o bem,
Por que não ajudá-las? Por que não orar por elas? Por que não auxiliá-las em suas campanhas e em seu desejo de trabalhar pelo mais infeliz? Mas então, 10 anos depois, nós vamos ver Allan Kardec, numa nota no livro Obras Póstumas, Allan Kardec fazendo, eu considero essa nota um verdadeiro poema, quando Kardec diz assim: escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação sobre a minha missão, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas, urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. Gente, isso é muito humano. É um desabafo de Kardec, um espírito missionário, mas ele aqui mostrou a sua humanidade, ele se desabafando nessa nota. Então ainda coloca assim, ele ainda fala mais alguma coisa e mais adiante ele diz: graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, aí vem a compensação. A par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não o anunciou o Espírito de Verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. O Espírito de Verdade mostrou as dificuldades, mas não mostrou as alegrias. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Ele querendo dizer que nem poderia se queixar, porque as alegrias foram muitas. Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal, quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer. Agora é a parte mais linda para mim. Eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida
deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. É muito lindo ver essa declaração de Allan Kardec. É emocionante. Os irmãos perdoem a minha emoção. Mas é impossível não se emocionar, imaginando todas as lutas e todas as dores, todas as dificuldades que esse trabalhador do Cristo teve para mostrar as marcas do Cristo nele, para mostrar quem era Jesus verdadeiramente, em espírito e verdade, para deixar para nós essa maravilhosa doutrina que matou a morte e que mostra a influência que esses espíritos que já partiram continuam tendo sobre nós, influências boas ou ruins, e que nos é dado a grande chance de escolher acompanhar os bons ou ficar com os maus, acompanhar as boas ideias, os bons ideais, ou prosseguir nas fileiras da maldade, da tortura, da revolta, da indignação, da crueldade. Cabe a nós, meus irmãos, demonstrar as marcas que o Cristo deixou em nós e que nós possamos, queridos companheiros, atendendo aos esforços do nosso querido Allan Kardec, nós que temos a oportunidade desses estudos, que nós possamos deixar que as marcas boas possam mostrar aos poderosos que é pela exemplificação que nós venceremos. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos.